Eu presenciei esses dias uma cena muito triste, onde um casal, conversando em voz alta, discutia sobre quem ficaria de posse de uma criança no final de semana. O pai se justificava dizendo que não poderia ficar com a criança naquele final de semana, enquanto a mãe insistia que ele fizesse a sua parte porque ela precisava sair no final de semana. O triste de tudo isto é que a criança estava presente e ninguém que passava pela rua tinha como deixar de ouvir a conversa, porque eles conversavam em voz alta no portão da própria casa e na presença da criança. Então eu pensei acerca de como isto poderia estar sendo assimilado psicologicamente por esta criança. Ora, o sentimento de rejeição, de estar sendo uma mala, né? Um peso para o pai ou para a mãe, tu cria na psique de uma criança um sentimento de menos-valia, um sentimento de não ser amado, de não ser querido, mas eventualmente de ser evitado, rejeitado. Eu me lembro de uma cena de uma mãe que saiu para o mercado e deixou seu filho preso dentro de um quarto, dormindo. Esta criança acorda e sente a ausência de sua mãe e desesperadamente começa a gritar. Uma criança com menos de 4 anos de idade. Até que, depois de um bom tempo, a sua mãe chega e vem aquele alívio. Porém, o sentimento de abandono ficou de alguma forma registrado naquele momento, naquele curto período de tempo. Isto também fica marcado. E o que não falar de uma mãe que resolve abandonar um filho a esmo, de um pai que resolve não registrar uma criança no cartório, ou que eventualmente se separam, mantendo longos dias, às vezes meses, de ausência. Existem aqueles casos em que o homem vai para a guerra, o pai vai para a guerra, e o filho ou a filha fica anos, às vezes o resto da vida, na espera daquele abraço saudoso. E o que não falar dos casos de órfãos de guerra, de abandonos, de pessoas que morreram sob escombros, eventualmente crianças perderam seus pais numa guerra. Enfim, as situações relacionadas ao abandono ou à rejeição são muito grandes. Acontece que esses sentimentos, eles criam padrões de comportamento psiconeurais no cérebro de uma pessoa, de modos a gerar crises de vazio interior, ou eventualmente de uma frustração, uma raiva súbita que não se sabe como explicar. É como se algo não fosse preenchido, gerando um sentimento de inutilidade, de incapacidade, de insegurança, medo, solidão, de baixa autoestima e de menos-valia. Esse é o sentimento básico das pessoas que contraem o que a neurociência chama de transtorno
de personalidade borderline. Este tipo de transtorno mental, ele tem influências relacionadas a traumas, não só desta vida, como de vidas passadas. A pessoa acaba tendo que desenvolver uma personalidade forte a fim de sobreviver à escassez do amor, à escassez do afeto que tanto desejou e não teve na sua infância, seja por um determinado momento, seja por toda a sua infância, em casos de abandono e de rejeição. Veja que, na maioria dos casos, os pais não têm consciência do que fazem quando assim atuam. E isto não está relacionado necessariamente à intensidade deste abandono e desta rejeição, um abandono efetivo. Mas às vezes você esquecer o carrinho do bebê por muito tempo, né? Demorar pegar uma criança na escola, ou eventualmente deixá-la por muito tempo ao léu, sem procurar saber do seu paradeiro. Isto cria de fato numa criança até os seus 7 anos de idade uma sensação muito ruim de abandono ou de rejeição. Ela se sente como sem valor para aquela pessoa. E este trauma, ele pode ocorrer sim, de uma forma muito profunda, sobretudo até os 7 anos de idade. Porque a criança, até esse período, ela ainda se encontra num processo de formação de sua personalidade. E no processo de formação de uma personalidade, existe um caminho neural comum, básico, né? Onde a criança recebe afeto, ela precisa se sentir segura, ela precisa de um tapinha no ombro, vai em frente, meu filho, que eu confio em você, eu acredito em você, vai fazer essa prova, vai dar tudo certo, você vai passar na prova da escola, né? Então, quando falta isso na infância ou na pré-adolescência, isto gera um desconforto muito grande ao longo da vida desta criança, de modo que ela passa a criar uma subpersonalidade, uma personalidade paralela que vai fazer com que ela seja forte nos momentos de carência. Porém, aquele outro lado que ficou no vazio, que ficou no vácuo, né, digamos assim, né, que teve esse vazio não preenchido, eventualmente ele vai gritar. Eventualmente, quando ela oscilar para esse outro lado da personalidade, vai gerar um desconforto muito grande. Então, essas pessoas costumam ter uma oscilação de humor muito grande. Essa oscilação está diretamente relacionada a quem está vivenciando naquele momento. A personalidade que quis se fazer de forte para sobreviver, ou a personalidade que se considera fragilizada, desvalidada, desmerecida. Então, quando você está diante desse transtorno de personalidade borderline, é fundamental entender que a causa de fato ela é metafísica. Ela pode se originar na atual existência como numa existência anterior. O transtorno de personalidade borderline é muito comum nos dias de hoje. Muitos espíritos estão reencarnando, trazendo experiências traumáticas de vidas passadas relacionadas a abandono e rejeição. O que acontece com as pessoas que têm esse transtorno à luz da neurociência? São pessoas com a dopamina, a noradrenalina e o cortisol muito elevado. São hormônios ligados ao estresse e elas possuem uma área do cérebro chamada amígdala, que é ligada ao sistema límbico emocional muito exacerbado. Então são pessoas que vivem sempre ligadas, elas ficam sempre em estado de alerta, elas ficam emocionalmente à flor da pele. Enquanto que a serotonina e a oxitocina, que são respectivamente os hormônios do bem-estar e o hormônio do afeto, que é a oxitocina, em baixa.
Então, o que acontece? A pessoa sente uma carência excessiva de serotonina e oxitocina. E quando isso ocorre, a sensação, ela pode ter duas sensações. Quando ela está sob a personalidade carente, ela passa a ter uma sensação de vazio, de inutilidade. Ela começa a preencher com a compulsão alimentar. Ela pode preencher com a compulsão por drogas, por sexo, pelo consumo excessivo. São aquelas pessoas que eventualmente vão a um shopping e se endividam comprando muitas coisas que não precisava. E quando ela entra para o outro lado, ou seja, o lado forte, né? E que ela se cansa de ser forte, ela se cansa de estar exercendo um papel, né? Se cansa de ser um ator, né? Cumprindo um papel que às vezes não é aquele que ela gostaria de estar cumprindo, de ser forte a todo instante, vem aquela raiva, né? Às vezes por uma pequena palavra, uma pequena crítica, e vem aquela explosão de ira, de raiva incontida, deixando todos atúrdidos, sem saber de onde saiu tanta raiva, de onde saiu tanto ódio. E como superar as crenças de abandono e rejeição que deram origem ao transtorno de personalidade borderline? Quando você sente isso, que você sente que vai entrar numa crise emocional, uma mudança de humor repentina, eu te aconselho fazer o pranayama, a respiração yoga que eu entrego aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição a respiração que você pode fazer. E uma técnica muito interessante de ressignificação e de fortalecimento do ancoramento do seu eu e do alto valor. Consiste em abraçar uma árvore, um animal ou alguém com quem você tem algum afeto. Porém, quando você der um abraço nesta pessoa, eu te aconselho, você vai abraçar como se estivesse abraçando a si mesmo. Ou seja, como se você estivesse dedicando todo carinho e afeto a si mesmo. E isto vai criar uma sensação de preenchimento e vai enraizar no seu sistema neural a sensação e a ideia de que eu posso me amar suficientemente, sem esperar pelo afeto que vem de fora. E o outro aspecto que eu tenho a compartilhar com você é que quem tem esse transtorno de personalidade borderline, eu vou falar de outros aqui no canal, é entender a necessidade de procurar um profissional terapeuta. Por quê? Porque se você cair no consumo de drogas, de farmácia, você vai sofrer consequências relacionadas aos efeitos colaterais desses medicamentos. E isto vai prejudicar ainda mais as funções neurocognitivas, dificultando a cura. E existem plantas medicinais, fitoterápicos, inclusive florais, que podem também contribuir para este processo de resgate de sua personalidade, de sua identidade, ok? Eu espero estar sendo uma contribuição. Gratidão.